Se você está com alergia e está na dúvida se vai precisar se livrar dos seus animais, calma. Preste atenção nesse vídeo, que eu vou contar para vocês como foi a minha experiência após descobrir que eu sou alérgica a epitélio de gatos, sendo que eu tenho 2 gatos. Meu nome é Samantha Selle, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de contar para vocês como foi a minha experiência até descobrir que eu tinha desenvolvido alergia ao epitélio de gato, que é a descamação da pele do animal, ou a famosa caspa, eu preciso sinalizar para vocês que as alergias geralmente estão relacionadas a questões respiratórias, alimentares ou cutâneas, que são aquelas alergias por contato. Algumas pessoas, ao desenvolverem alergias a animais domésticos, acabam se referindo a esse tipo de problema como eu tenho alergia a pelo de cachorro ou a pelo de gato. Mas na realidade elas estão desenvolvendo alergia a uma substância liberada pelo organismo do animal através da descamação, da caspa ou da saliva. Neste caso, a forma correta de se referir a esse tipo de alergia é a palavra epitélio. Entre 2016 e 2018, eu passei por uma série de problemas de saúde que me fizeram procurar diferentes especialistas. E eu sempre fazia tratamentos que não funcionavam. Até que finalmente eu fiz o tratamento com um otorrino, que pôde verificar que os meus sintomas estavam progredindo para uma alergia. E ele me encaminhou para o alergista. Mas que sintomas eram esses? Toda vez que eu passava mal, eu ia para uma emergência. E aí, sempre diagnosticavam que eu estava com uma crise de rinite, sinusite, faringite, tonsilite, principalmente bronquite. Eu tive um ano com várias crises de bronquite, mas em nenhum momento me falaram que eu deveria procurar um alergista. Então, quando eu fui para um especialista, eu procurei o otorrino. Fiz vários tratamentos até que foi constatado através de exames e da ineficiência dos tratamentos que o meu caso poderia ser alérgico. Então, finalmente, eu procurei um alergista que ouviu todo o meu histórico, verificou todos os exames que eu tinha realizado até então, que era raio-x da face, raio-x do tórax, fez todo aquele procedimento de verificar meu pulmão, enfim. E chegou-se à conclusão de que eu precisava realizar um exame para determinar quais eram os fatores que poderiam estar me causando todos aqueles problemas. E que problemas eram esses? Eu passava o dia bem, com tosse seca, e essa tosse foi piorando, foi se agravando. E quando eu ia dormir, eu tinha uma sensação horrível de estar com água na garganta. Tossia muito, uma tosse molhada, esquisita. E eu expliquei tudo isso para o médico. Então ele solicitou um exame de sangue para verificar algumas alergias que poderiam estar acontecendo comigo com base no histórico que eu apresentei, nos sintomas que eu apresentei. E ele optou pelo exame de sangue, que seria mais específico e que o ajudaria a desenvolver um tratamento para mim. Outro exame que eu já tinha realizado muitos anos atrás, quando eu fui a um alergista, foi o exame cutâneo, que consiste em realizar um pequeno arranhão ou até uma perfuração na pele, onde eles aplicam um produto que pode causar ou não uma erupção na sua pele similar à picada de mosquito. Nesse caso, não seria tão eficiente para mim, porque os meus problemas eram muito relacionados à respiração. Então, o médico determinou que a melhor opção seria o exame de sangue. Algumas semanas depois, eu voltei ao consultório, apresentei o exame e foi constatado que eu realmente tinha desenvolvido alergia a epitélio de gatos. E uma coisa que foi determinante é que eu pude me comunicar com o meu médico e deixar bem claro que eu não iria abrir mão dos meus gatos.
e eu pedi para que ele me passasse um tratamento que fosse adequado à minha situação, porque eu estaria em constante contato com os meus gatos. E foi isso que ele fez. Inicialmente, ele passou um exame pulmonar, que deu inconclusivo. Com base nesse resultado, foi constatado que eu estava com asma e o médico passou um tratamento naquele momento para que melhorassem os meus sintomas e um tratamento com vacina. Um mês depois eu deveria voltar ao consultório para que o médico verificasse se tinha ocorrido uma melhora por causa desses remédios e para que eu realmente pudesse iniciar o tratamento com a vacina. Porque quando você solicita a vacina, ela demora um tempo para ficar pronta e eu estava em crise. Quando uma pessoa está tendo uma crise alérgica, ela não pode fazer o tratamento da vacina. Se ela já estiver realizando, tem que paralisar durante o tempo do tratamento. E ao ter uma melhora, volta a realizar o tratamento com a vacina. Nesse processo, eu voltei ao médico 3 vezes. Ao verificar a melhora, o médico ia diminuindo a quantidade de remédios. Ao longo de 1 ano e meio, eu realizei o tratamento com vacina. Nesse período, eu voltava ao médico a cada 3 meses para ele verificar a minha evolução, se deveria aumentar ou diminuir a dosagem, justamente para que nós pudéssemos analisar se o tratamento realmente estava dando certo. Graças a Deus, o tratamento deu certo. Só que nesse processo, eu continuei com o tratamento também com o otorrino, porque eu sofro de rinite há muitos anos. E ambos os médicos verificaram a necessidade de me indicarem a cirurgia de desvio do septo, porque eu tinha um desvio que dificultava a minha respiração quando eu estava em crise, fosse de rinite ou a própria crise alérgica. Eu realizei essa cirurgia, sendo que eu demorei bastante tempo para me recuperar, porque assim que eu fiz a cirurgia eu tive uma crise de sinusite. E como eu me mudei, eu acabei sendo exposta a um ambiente muito mais frio, com mudanças de clima muito mais drásticas, e sofri novamente com a sinusite. Então eu levei cerca de 3 meses após a cirurgia para realmente sentir o efeito positivo dela, que foi respirar com mais facilidade. Depois disso, como eu mudei de estado, eu tive que procurar um novo alergista. E aqui, eu não sei se é um procedimento no estado, mas o médico que me atendeu disse que não aceitaria me indicar novamente uma vacina que fosse injetável. No Rio, eu mesma aplicava a vacina, e o que o médico daqui me explicou é que o fato da própria pessoa aplicar a vacina é perigoso porque essa aplicação pode ser feita de forma errada. E ele me indicou a mesma proporção do remédio, só que dessa vez sublingual. Gente, não preciso nem dizer o alívio que eu senti, porque eu morro de medo de agulhas. E eu tive que vencer esse medo para realizar esse tratamento, porque eu queria muito ficar com os meus gatos. Agora que o tratamento é sublingual, fica muito mais fácil, muito mais agradável. Esse remedinho praticamente não tem gosto. Mas, vamos deixar bem claro, cada tratamento vai ser de um jeito e é o médico alergista quem vai te passar as orientações. Então, antes de decidir se você vai se livrar do seu animal ou não, pese quais são as suas possibilidades. No meu caso, isso não era uma opção. Vamos deixar bem claro. Não estou aqui para julgar ninguém. Cada um sabe quais são os seus limites. Mas eu acredito que eu estou falando com adotantes conscientes. Pessoas que decidiram resgatar animais, adotar ou até comprar, sabendo os riscos que eles corriam e quais seriam as consequências. Você tem um gasto com veterinário, alimentação, e cria um vínculo com esse animalzinho, que muitas vezes tem personalidade, sentimentos,
e que são acrescentados à sua família, são mais um membro na sua família. Então, nem todo mundo consegue simplesmente doar um animal, mesmo que seja para um outro membro da família. Eu sou adulta, eu arquei com as consequências dos meus atos, eu sabia que eu iria sofrer um pouco com o tratamento. Não tenho como indicar para você qual é a decisão que você tem que tomar, ainda mais se quem está sofrendo com alergia for uma criança ou um outro membro da família. Como adulta, eu assumi os riscos. Então, meu intuito com esse vídeo é mostrar para você que existem outras possibilidades. O fato de abrir mão do seu animalzinho não vai mudar o fato de que você tem alergia e que você tem que fazer um tratamento. Então, aquela história de, eu não quero ficar aplicando vacina. Talvez no seu caso essa seja a melhor solução. Eu tentei tratamentos só com remédios, pílulas, inalador, e só isso não resolveu. Eu tive que fazer uma série de tratamentos, tanto com bombinha para asma, comprimidos de remédios específicos e a vacina. E só assim deu certo. Isso não quer dizer que para todo mundo o tratamento vai ser igual. Mas vamos deixar bem claro, quem tem alergia tem para a vida inteira. Então, em alguns momentos, você pode ter picos em que a sua imunidade vai baixar, em que você pode ter uma crise alérgica muito grande. E em outros momentos, você pode não ter crise alguma. Graças a Deus, até hoje, o meu tratamento tem dado super certo. Eu consigo conviver com os meus gatos, mas eu precisei mudar o meu estilo de vida. O médico me indicou que eu criasse áreas de proteção na minha casa, áreas onde os meus gatos não poderiam ter acesso. Então, no meu quarto, eles não podem entrar. Eu fecho a porta, eu tenho áreas na minha casa onde os gatos podem ficar e outras onde é terminantemente proibido o acesso. E eu tenho que ter um cuidado especial com as minhas roupas, com os alimentos, porque pelo do gato pode entrar em contato com diferentes objetos e a gente acabar transportando, na realidade, esses pelos para outros objetos, roupas, enfim, alimentos. Eu criei na minha casa áreas onde os gatos pudessem ficar de forma confortável, que não provocasse estresse neles e nem em mim. Por enquanto, isso está dando muito certo. Claro que eu tive algumas complicações no início, por exemplo, é indicado que as pessoas com alergia não usem vassoura para higienizar a casa. Usem aspirador de pó, um pano úmido. Nem todo mundo tem habilidade com alguns desses objetos. Eu, por exemplo, tive que testar 2 tipos de aspiradores de pó até conseguir um que me ajudasse nesse processo. Eu tenho que ter um cuidado maior com o meu sofá, porque sim, os meus gatos têm acesso ao meu sofá, e higienizo bem a área da casa. Por ser alérgica, eu tenho limitações na hora de fazer faxina. Nem sempre eu consigo limpar a casa inteira sem ficar extremamente cansada. Ainda mais nesse período tão complicado que a humanidade está passando, em que nós não temos acesso à academia ou não podemos fazer caminhadas tranquilamente na rua. Na realidade podemos, mas eu estou evitando porque eu faço parte do grupo de risco. Então eu prefiro ficar em casa. Nesse caso, eu divido as minhas atividades, limpo a minha casa em módulos, pego a sala, cozinha e área de serviço. No outro dia eu pego o banheiro e os quartos. E assim tem dado certo para mim. Provavelmente eu vou fazer um vídeo com esse tema, então eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Eu pego, mamãe, eu pego.
Tum está quietinho aqui na caminha, só observando e com muita preguiça. O irmão brinca desesperadamente. Filho, comeu? Só dá pra ver os patinhos. Cansei. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque toda semana eu vou trazer novos vídeos, contando um pouco da minha experiência sendo uma pessoa alérgica e convive com 2 gatos. Eu vou contar para vocês como foi o processo de mudança e adaptação no novo ambiente e muito mais informações. Então fique atento ao canal e até a próxima. Tchau!